Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, onde nós iremos ler a partir do verso de número 1 até o versículo de número 20. E diz assim a palavra de Deus. Marcos 5, a partir do 1. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Podeis assentar. Meus irmãos, nós entendemos pela Bíblia Sagrada, de modo claro e inequívoco, que pela justiça de Deus, sem intervenção de sua graça, só nos restaria um inevitável destino: a condenação eterna, a separação eterna da existência de Deus, o fogo do juízo eterno, porque a justiça divina exigia do homem o cumprimento da lei que Deus lhe dera. A lei tinha pluralidade de mandamentos, mas era uma só lei. O requerido ao homem era que ele atendesse à integridade da exigência da lei, não apenas conformando externamente sua conduta com o que ela dizia,
mas tendo no coração a motivação que ela estabelecia, que era amar a Deus de todo o coração, alma e força, e ao próximo como a si mesmo. Adão, criado em inocência, poderia ter vivenciado esta santidade que a lei requer com toda a espontaneidade. Não havia desequilíbrio em seus instintos, não havia paixões concorrentes com a vontade de Deus em sua alma. Por isso, a tentação que lhe veio foi até estabelecida de uma maneira que eu diria ser arbitrária, porque poderia ser de qualquer outra forma. Deus estabeleceu que uma das árvores que o próprio Deus havia criado, dela ele não poderia comer, mas teria acesso a todas as outras. Deus assim o estabelecera para que um homem pudesse, através da obediência, vencendo a tentação que logo lhe sobreviria por meio da serpente, para que ele, sendo vitorioso neste teste, pudesse gozar da felicidade plena, pudesse gozar da bem-aventurança plena. Porque, meus amados irmãos, fidelidade deve ser correspondida, amor deve ser correspondido com gratidão, que é algo espontâneo ou não terá valor nenhum. O homem criado livre poderia, pela vitória na tentação, ter se unido a Deus em um vínculo indissolúvel, como os anjos, que não pecaram com Satanás e agora já não podem mais pecar, porque sua natureza se estabeleceu na retidão que eles escolheram. Mas ao mesmo tempo, se o homem desobedecesse, ele seria a porta da desgraça para esse universo criado. Era muito mais fácil obedecer do que desobedecer. Ele poderia comer de toda a árvore, era apenas de uma que ele não poderia comer. Deus tinha dado todas as demonstrações para a sua criatura de que ele queria bem, o pôs sobre os animais do campo, as aves no céu, os peixes debaixo das águas, os animais que se rastejavam. O pôs num jardim já pronto, apenas para que ele o cultivasse. Mas Satanás iludiu a mulher, pois em dúvida a palavra divina, segundo a qual, se eles comessem da árvore, morreriam. O diabo negou o juízo, a responsabilidade moral, e em vez disso colocou Deus como se quisesse privar o homem de alguma coisa que para o homem fosse melhor. Disse Satanás que se eles, os primeiros pais, comessem daquela árvore, em vez de morrer, tornar-se-iam como deuses, autônomos, independentes. Não precisariam mais depender de Deus. Seriam detentores de seu próprio caminho. E nós sabemos o que ocorreu. Adão e Eva transgrediram, o pecado entrou no mundo e corrompeu a natureza humana. Adão não era apenas um indivíduo, era o tronco da humanidade. Continha em si todos nós, porque dele todos viemos. Portanto, sua decisão teria implicações não apenas na sua individualidade, mas na natureza humana, porque ele era a sede e a raiz da espécie. Cada ser produz segundo sua espécie, e o Adão caído produziu segundo sua espécie falida. E todos nós chegamos a este mundo sob corrupção moral, separados de Deus, sob a condição alienada de Deus que Adão ficou depois da queda, quando foi expulso do paraíso. A Bíblia diz que do impuro não se pode tirar o puro. E quando o homem se desenvolve
cresce, passa a ter consciência, ele vai por algum caminho de transgressão. Seu coração impuro, alienado de Deus, fará más escolhas. Nem todos pecam na mesma direção. O caminho que conduz à perdição é largo. Ele dá várias alternativas de vidas de pecado. Mas o fato é que todos os homens, por um caminho ou por outro, vão praticando transgressões e se tornando réus no tribunal divino, cada vez mais merecedores de um castigo mais elevado. Pela justiça de Deus, a Bíblia diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, que não há um justo, nenhum sequer, que por natureza somos filhos da ira e que, portanto, deixados aos nossos próprios pés, nós estamos marchando para o inferno. O pretenso homem autônomo de que Satanás falou com Adão e Eva, na verdade é o homem autônomo para a sua autodestruição na condenação eterna. Se não houvesse o amor de Deus, não haveria nenhuma esperança de salvação. Mas o mesmo Deus, que na Bíblia é retratado como perfeitamente justo, ele é um fogo consumidor, é também descrito por João como amor. Deus é amor. E Deus quis socorrer o homem e lhe oferecer salvação. Não o faria sem satisfazer a sua lei. O amor de Deus não se contradiz com a sua justiça. O amor de Deus e sua justiça, como diz a Bíblia, se abraçam, se beijam. Logo, o único caminho para que Deus pudesse nos oferecer salvação seria encontrar uma forma de a sua justiça ser atendida em sua exigência, de a culpa ser compensada. Deus teria que aplacar a sua própria ira. E ele o fez enviando Jesus ao mundo. A maior notícia do amor de Deus está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. A Escritura fala assim, porque não há como descrever e definir um amor que Paulo, noutra epístola, diz exceder todo o entendimento. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não o deu apenas para vir, o deu para morrer, o entregou a morte em sacrifício, e o Filho veio voluntariamente. De acordo com a Bíblia, o Filho de Deus, coeterno com o Pai, o Verbo divino, se fez carne e habitou entre nós. Veio de uma maneira sobrenatural pelo Espírito Santo, para não ser alinhado nas consequências da queda de Adão. Seu corpo foi produzido por uma intervenção vertical do Espírito Santo, não pelo processo de geração natural. E Jesus, que veio a este mundo sem a corrupção da natureza, ele foi tentado como Adão, no princípio, o foi, por diversas vezes, com notoriedade para o episódio do deserto, em que estava fraco, e Satanás o tentou por 3 vezes, e em todas elas Jesus o resistiu. Jesus, portanto, foi homem justo. O Pai disse: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Que naquela cruz morreu pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele pagou o preço do resgate. Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, vocês não têm nada que me oferecer, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele, portanto, morreu pagando o preço para nos resgatar de debaixo de condenação, satisfazendo a justiça de Deus quanto ao nosso pecado, para abrir as portas do amor de Deus quanto à nossa pessoa.
A Bíblia Sagrada diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, se nós entendemos isso, se nós compreendemos isso, nós deveríamos estar maravilhados com o amor de Deus. Aliás, é quando a pessoa, pelo Espírito Santo, entende a profundidade do amor de Deus, o que requer que primeiro ela entenda a profundidade da justiça de Deus. Porque se para alguém a justiça de Deus não é tão severa que a todos nós destinasse ao inferno, a morte de Jesus então teria sido um desperdício desnecessário. Nós só entendemos o valor da morte de Jesus quando nós entendemos o rigor da justiça de Deus. Quando nós entendemos que Deus, para não contradizer a si mesmo, realizou em Cristo um alto sacrifício por amor de nós. Ele, que era aquele a quem nós pretendíamos ofender com as nossas ações, vindo nos resgatar e compensar a culpa pelas nossas ofensas. De fato, é um amor que excede todo entendimento, que vai além da compreensão racional de qualquer pessoa. É quando nós temos a revelação do amor de Deus, entendida a sua justiça, que nos sobrevém ao coração pelo reconhecimento da justiça de Deus, o arrependimento e o lamento pelos nossos pecados. Quando nós então nos abominamos no pó e na cinza, batemos no peito e contritos nos reconhecemos pecadores, mas então, encantados pelo amor de Deus, nós nos lançamos aos pés de Jesus para receber o dom inefável, a salvação e o perdão de pecados. O apóstolo Paulo diz que o amor de Deus nos constrange, ou seja, a compreensão correta deste amor cria um constrangimento, porque nós, sem que o mereçamos, temos aberto uma porta de salvação, não para o escape de um problema temporário, mas de uma situação pela qual estaríamos condenados eternamente. E o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Que coisa impressionante! Há alguns críticos da Bíblia que dizem que não parece esta mensagem condizente com o Velho Testamento. Eles pretendem duplicar Deus e dizer que o Deus do Novo Testamento, manifesto em Cristo, é um Deus misericordioso, e o do Velho Testamento, um Deus cruel e vingativo. Mas nada disso faz sentido. Jesus citava as Escrituras do Velho Testamento para darem sentido às suas ações, para dizer o que nele estava sendo cumprido em cada momento. Os evangelistas, narradores dos evangelhos, eles vão dizendo, Jesus disse isso, Jesus fez isso, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, Jeremias. No Velho Testamento, os sacrifícios dos animais que o sacerdote oferecia pelo pecado do povo prefiguravam o sacrifício de Jesus Cristo. E nós vemos alguns episódios que mostram a profundidade do amor de Deus, que é um amor personalizado, é um amor por cada um de nós individualmente. Deus não ama números, Deus ama pessoas. Nós temos um episódio relativo a Sodoma e Gomorra. Lá em Sodoma, os pecados cometidos tinham chegado até o céu. Era uma cidade profana, que se entregava à blasfêmia, à prática de relações sexuais contrárias à natureza. Era tão depravado o local que anjos que foram lá para tirar Ló de lá antes da destruição, que apareceram numa forma semelhante à dos homens, foram abordados pelos cidadãos que queriam violentá-los sexualmente de maneira sodomita. Era uma cidade ímpia,
Mas quando Deus disse a Abraão que iria destruir aquele lugar, Abraão disse: Senhor, se lá houver 50 justos, tu hás de destruir aquele local. Deus disse: não, por amor aos 50 justos, eu não vou punir a cidade inteira, os ímpios. Abraão disse: Senhor, e se lá houver 40? Deus disse também: não destruiria a cidade, embora a maioria fosse ímpia, por amor aos 40, não destruiria. E vai descendo para 30, vai descendo para 20, chega a 10. E Deus diz: por amor dos 10, eu não destruiria. Na verdade, havia somente Ló, como um homem fiel naquele lugar. E Deus tirou Ló de lá, com todo o amparo de anjos enviados, para somente depois a cidade ser destruída. A oração de Abraão e a resposta dada por Deus mostra como Deus é misericordioso. Deus enviou Jonas para pregar o arrependimento em Nínive. Jonas não quis ir, e mais adiante ele explica por que não quis ir. Porque a cidade de Nínive era tão cruel, era tão ímpia, que Jonas tinha medo de pregar o que Deus estava mandando ali, e aquela cidade se arrepender e ela não ser destruída. Note, Jonas estava tão revoltado contra a maldade daquela cidade que ele não queria que eles se arrependessem, porque sabia que se eles se arrependessem, Deus seria misericordioso com eles. E Jonas termina indo àquela cidade depois de uma experiência de se arrepender de sua relutância. E ele prega e fica num lugar alto, observando para ver se a cidade vai ser destruída. E há uma planta que lhe dá sombra enquanto ele está naquela posição de observação. No final, a cidade não é destruída e a planta seca, e Jonas resmunga a Deus por causa do calor. E Deus diz a Jonas: você está revoltado por causa de uma planta? Porque Jonas ainda fazia média, como se estivesse preocupado com a planta, mas ele queria a sombra. Deus disse: você mostra preocupação com uma planta e não com estas pessoas, entre as quais estão crianças que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Nós notamos, irmãos, como Deus é misericordioso. Há um momento em que Davi pode ser punido por Deus ou pelos homens, e Davi diz: caia eu nas mãos do Senhor e não nas mãos dos homens, porque muitas são as suas misericórdias. Por outro lado, no Novo Testamento, nós vemos que quem mais falou no inferno em toda a Bíblia, contando com os profetas do Velho Testamento, contando com os apóstolos e os que escreveram no Novo Testamento, quem mais falou em inferno foi Jesus, com as palavras mais fortes possíveis: trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes, onde o fogo não cessa, onde o bicho não morre. Jesus falou mais do que qualquer outro do castigo eterno, exatamente porque veio nos redimir dessa situação e quis deixar claro o perigo que as pessoas estavam tendo por não crerem na esperança que ele estava oferecendo. Portanto, meus irmãos, o Deus do Velho Testamento é o Deus do Novo Testamento. E eu quero lhes mostrar que Jesus, através de suas ações, atos, palavras, atitudes, mostrou-nos como Deus se preocupa não apenas com a humanidade, com um corpo de eleitos. Deus se preocupa com cada pessoa individualmente. Sua onisciência
lhe permite saber quem somos, cada um de nós em particular. O amor de Cristo na cruz era individualizado. Isso significa, irmãos, se só houvesse um de nós para ele ter que morrer na cruz e salvar, ele o faria. Ele morreria tão certo por um quanto morreu por todos. Por isso que nós temos aquela parábola em que Jesus disse: o bom pastor é aquele que, tendo 100 ovelhas e uma tendo se desgarrado, ele deixa as 100 no aprisco e vai atrás de uma só, da desgarrada. E ele atrás e celebra, porque há mais alegria no céu, disse Jesus, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Lá na cruz, ele foi posto entre dois malfeitores. Segundo a narrativa de um dos evangelistas, os dois blasfemavam. Mas um evangelista diz que em dada altura, um deles parou de blasfemar, provavelmente quando Jesus pronunciou estas palavras: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E um repreendeu o outro e disse: estamos aqui porque merecemos. Reconheceu, portanto, que era merecedor de castigo e do juízo dos homens e de Deus. Ele disse: mas neste homem não há crime algum, ou seja, ele não está morrendo pelos pecados dele, está morrendo pelos nossos. E olhando para Jesus, disse: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Todos os movimentos de Jesus naquela cruz seriam dolorosos: falar, virar o rosto, porque ele estava todo açoitado, uma coroa de espinhos na cabeça, os pregos rasgando suas mãos, os pés. Mas Jesus olha para ele e diz: eu te digo, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Nós vemos Jesus parando diante de um poço, ele que falava a multidões, para evangelizar e se revelar a uma mulher samaritana, de não muito boa fama. A mulher própria se surpreende: como é que tu és judeu e fala comigo que sou samaritana? Como é que tu és homem e fala comigo publicamente que sou mulher? Os discípulos ficam surpresos, não era comum homens falarem com mulheres nesses locais públicos. Mas estava ali Jesus, judeu, falando com uma samaritana, um homem falando com a mulher, o Deus eterno falando com a criatura finita, o santo falando com uma pecadora. E Jesus, meus irmãos, no início pede água à mulher para ter um ponto de contato, e em seguida começa a expor a ela que a água daquele poço não saciava em definitivo. Quem bebia tornaria a ter sede, mas ele tinha uma água que, se alguém dela bebesse, nunca mais teria sede, mas se faria dentro da pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher primeiro reconhece em Jesus um profeta, faz perguntas a Jesus sobre o Messias. E quando Jesus continua a falar, ela percebe que Jesus é o Messias, ela solta o cântaro e vai anunciar a todos que encontrou o Salvador. O curioso é que ela fora para pegar água e não pegou água, e Jesus se encostou no poço porque estava cansado e sedento, mas ele não bebeu a água, porque evangelizar era mais importante para ele. Ganhar aquela vida é que era o mais importante. Nós temos Jesus, às vezes, deixando multidões para ir atrás de uma única pessoa. Lembremos-nos do tanque de Betesda. Ali não é um enfermo que vai até Jesus, é Jesus que vai até um enfermo. Estavam ali pessoas aleijadas, deformadas, na expectativa de que, se houvesse um movimento de águas no tanque, elas, podendo descer, seriam curadas, porque havia a ideia de que poderia ser um anjo que estivesse ali balançando aquelas águas. E Jesus chega para um paralítico que estava lá há 38 anos. Meus irmãos, o mais interessante é que muitos daqueles enfermos deveriam estar lá com seus familiares.
para ajudá-los a descer a água e chegar mais rápido. Mas parece que aquele paralítico era um homem largado, abandonado, não tinha familiares ou amigos, ele estava ali sozinho. E ele diz, quando Jesus pergunta a ele por que ele estava ali, o que ele queria, ele diz: olha, eu estou aqui para descer na água. Estou há 38 anos, mas não tem ninguém que na hora que a água é movida me faça descer. Meus irmãos, esta palavra é profunda. Não tem ninguém. Era um homem totalmente abandonado, mas não por Jesus. E Jesus se apresenta àquele homem e o cura, sem ele precisar descer a água. De maneira direta, Jesus o cura. Jesus conhecia a angústia e a solidão daquele homem. Mas como diz o salmista, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Nós temos aqui em Marcos algumas coisas interessantes de se observar. Em Marcos 1, a partir do versículo de número 40, diz assim: e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. A lepra era uma doença que levava à segregação. Portanto, ninguém queria chegar próximo deste homem leproso para não ser contaminado com a doença. Entre os judeus, mais ainda, porque era considerado o leproso impuro. Na verdade, Deus aproveitou-se de uma enfermidade contagiosa para dar lições morais. Quando ele disse para considerar o leproso impuro, ele era então segregado e mais pessoas não pegavam a lepra. Mas, por outro lado, também a lepra, ao ser comparada à impureza, servia de forma didática para ilustrar a condição do pecado. Todos os homens somos leprosos do ponto de vista espiritual. Todos nós, irmãos, temos esta situação semelhante à lepra. A lepra, ela vai se estendendo, ela vai se difundindo e ela contagia. E o pecado também se difunde na própria pessoa e contagia malignamente a outros. Nós temos uma passagem na Bíblia em que algo parecido com a lepra é comparado ao pecado. Isaías capítulo 1, a partir do verso de número 4, diz assim: ai, nação pecadora. O profeta está falando à nação em razão de seus pecados. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás, porque seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Note, ele passa do relato do pecado para uma comparação com uma doença extensiva. Verso 6, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Portanto, a lepra ilustrava uma condição de pecado. E aquele homem estava ali, segregado, e perguntou a Jesus, timidamente: se tu queres, podes tornar-me limpo. Como quem diz: eu não sei se tu vais querer saber de um homem como eu, de um homem rejeitado como eu. Mas Jesus disse: quero ser limpo. Mais do que isso, Jesus tocou no leproso. Era considerado que o que tocava no leproso ficava também impuro e tinha que ficar isolado, porque ele podia ter sido contagiado.
Mas Jesus faz questão de fazer o que o homem menos espera. Jesus toca no leproso. Não é a impureza do leproso que passa para Jesus, é o poder de Jesus que sai e limpa o leproso. Isso mostra, irmãos, não apenas o poder de Cristo para transformar as nossas vidas, nos restaurar e nos salvar, mas mostra a profundidade do seu amor. Em Marcos, nós temos ainda uma outra passagem interessante, semelhante à do leproso. É da mulher com fluxo de sangue, Marcos 5, a partir do 21, eu não vou ler, mas vou falar aqui. Jesus, ele é chamado por um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, para ir à casa de Jairo, porque a filha de Jairo estava enferma, a fim de que ela fosse curada. Note, meus irmãos, Jesus não curava apenas no aglomerado, no meio da multidão. Jesus não ficava apenas esperando que os enfermos lhe chegassem. Jesus ia até eles. Jesus atendia a pedidos como esse de um pai que estava padecendo por causa de sua filha, que estava à morte. E então, indo para a casa de Jairo, aparece no meio da multidão que vinha acompanhando uma mulher com fluxo de sangue. É como se essa mulher tivesse uma menstruação que não dependia de período, era constante. Ela tinha um fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela havia gasto tudo com os médicos, mas não havia obtido cura. A semelhança do leproso, a mulher na fase da menstruação, só naquele período limitado, no Velho Testamento era considerada como impura e tinha algumas limitações sociais durante aquele período. Mais uma vez, Deus estava tomando uma coisa do mundo físico para ilustrar uma coisa do mundo espiritual. Tem uma passagem no livro do profeta Isaías, eu cito muito em pregações aqui, em que Isaías diz, falando como se for a boca de Deus para o povo de Israel: as vossas justiças não passam de trapos da imundície. A imundície de que se falava ali era a menstruação, os trapos era o que era usado, fazendo o papel do que hoje um absorvente feminino faz. E os trapos, eles eram para estancar um fluxo ou não evidenciá-lo, mas eles ficavam sujos. O que se quer dizer lá é que o homem só é capaz de ter uma justiça externa, mas o coração dele é impuro. Ele se orgulha do que ele faz adequadamente com a lei moral do ponto de vista externo, e ele corrompe o ato moral pelo orgulho, para comparar-se com outros e se sentir superior e melhor. Ele, sendo benevolente com alguém, se irrita pela ingratidão, mostrando que o que ele fez para ter retorno. Então, o que Jesus queria dizer é que o homem apenas tem uma maquiagem externa. Ele disse aos fariseus: vocês são como sepulcros caiados. Os sepulcros, os caixões, são bem adornados por fora, mas dentro tem uma pessoa em putrefação. O episódio da cura desta mulher mostra o amor de Jesus especificamente por essa mulher, e também, ao mesmo tempo, ilustra o poder de Cristo para mudar os nossos corações, transformar aquilo que sai de dentro de nós. Em João 7, ele disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Um coração novo, com um fluxo de vida espiritual que sai de dentro para fora, e não mais o fluxo do pecado. Esta mulher, meus irmãos, ela via a dificuldade de chegar até Jesus por causa da multidão, mas ela colocou no coração o seguinte: se eu pelo menos tocá-lo,
Se eu pelo menos encostar no seu manto, eu serei curada. Essa mulher é uma lição para nós. A igreja romana cria uma distância de Cristo que não existe. Ela diz: quem são vocês para falar diretamente com Jesus? Meus irmãos, foi Jesus que veio até nós. Foi Jesus que comeu e bebeu com pecadores. Foi Jesus que quis ir ao encontro de pessoas transgressoras. Ele disse: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. O médico veio para os doentes, não para os sãos. Mas se cria uma distância entre nós e Cristo que não há. Ele diz: você tem que chegar até Jesus por meio da intercessão dos santos, por meio de Maria. Mas esta mulher aqui, irmãos, ela era insistente. Ela poderia ter pensado: eu não posso chegar até Jesus, mas eu posso falar com um dos apóstolos dele. Eu vou falar então, já que eu não posso falar com ele, eu vou falar com esse Pedro, eu vou falar com esse Tiago, eu vou falar com esse João, são bem próximos dele. Mas a mulher disse: não, meu negócio é com ele. Eu quero chegar até ele, nem que seja só para tocar no manto. É melhor tocar só no manto de Jesus do que falar com mais alguém, irmãos. E esta mulher não quis ir atrás dos discípulos de Jesus. Ela disse: eu vou lá e eu vou pelo menos tocar. Quando ela toca, ela é curada. Jesus diz: alguém me tocou. Note, ele sabe o que cada um de nós fazemos. Ele nos conhece individualmente. Os discípulos disseram: Senhor, é impossível saber quem é. Há uma grande multidão que te cerca. Ele disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. A mulher se apresenta trêmula e se revela e conta a sua história. E Jesus disse: vai em paz, a tua fé te salvou. Para encerrar a história lá do Jairo, Jesus chega lá onde é a casa de Jairo. Antes, no meio do caminho, alguém diz: a filha de Jairo já morreu, desocupa o mestre, não adianta mais nada. Jesus olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. E se faz acompanhar de Pedro, Tiago e João, seus discípulos, e da pessoa de Jairo, para entrar no quarto e orar pela menina. Aliás, orar não, declarar que ela seja curada. Quando ele chega lá, ele diz: essa menina não está morta, ela dorme. Porque ele sabia o que ia fazer em seguida, ele iria acordá-la. Os outros ficam zombando e rindo. E é interessante que quando Jairo chama Jesus, irmão, Jairo diz assim: Senhor, está aqui no versículo de número 23, ele diz: Senhor, vai até minha casa e põe as mãos sobre a minha filha para que ela seja curada. Nunca diga isso, irmãos. Deixe Jesus curar como ele quiser. O homem estava vendo que alguns foram curados pela imposição de mãos e queria fazer disso um método. Ele não apenas pediu a Jesus a cura para a filha, ele pediu o modo. Impõe as mãos, mas Jesus é misericordioso, deixou isso para lá. O fato é que Jesus nem toca na menina. Ele dá a ordem para que ela se levante e ela é curada para a glória de Deus. Nós vemos aqui, irmãos, como é grande a misericórdia do nosso Deus. Agora vamos falar do endemoniado gadareno. Esse jovem aqui, ele vivia despido. Aqui no Evangelho de Marcos diz que depois que ele tem os demônios expulsos do seu corpo, aparece vestido, indicando que antes estava despido. Mas o outro evangelista diz que ele andava despido. Estava endemoniado com uma legião de demônios. Uma legião entre os romanos era 4 a 6 mil. Imagine um homem com 4 a 6 mil demônios dentro dele. E este homem, irmão, andava despido. É o diabo que não gosta, irmãos, de gente vestida decentemente. É o diabo, o promotor da nudez, da pornografia, da sensualidade, da exibição física. Aquele homem estava ali despido, sob a possessão dos demônios. Ele andava no meio dos sepulcros. Ele gostava de cemitério. No espiritismo, as pessoas querem falar com os mortos.
No catolicismo também, porque querem falar com os santos que já morreram. Tem negócio de acender vela para morto. Um verdadeiro ato de devoção religiosa ligado aos túmulos. Nós vemos aqui quem incita a isso. É o diabo. Este homem estava ali andando despido, estava somente no meio de sepulcros, de túmulos, gritando, falando alto, provavelmente palavras desconexas, desprovido, portanto, da necessária sanidade. E ele tinha força incomum. Quando o prendiam, ele rompia os grilhões. Meus irmãos, este homem era uma curiosidade para a cidade. Talvez até uma atração para ela. Mas não tinha ninguém que quisesse ver a restauração deste homem. Ele estava largado daquela forma. Mas Jesus o socorre. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus aparece, os demônios daquele homem reconhecem Jesus. E o homem, ele corre, se prostra, adora Jesus. Na verdade, os demônios estavam com medo do que Jesus poderia fazer com eles. E clamavam com grande voz, esses demônios, dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Mas Jesus manda que eles saiam, depois que eles se identificam como uma legião de demônios. Jesus ordena que eles saiam. E vinha passando ali pastores com uma manada de porcos. É interessante, essa região aqui seria dos judeus, mas a maior parte dos que moravam aqui eram gentios, de acordo com os historiadores. Esses que, portanto, tinham esse rebanho de porcos eram gentios. Os judeus não tinham porcos, não cuidavam de porcos. Aliás, pela lei era proibido que eles cuidassem de porcos. Na verdade, a tolerância para com os gentios aqui, que vinham cuidando dos porcos lá naquele local, porque eles eram maioria predominante, já era alguma coisa que estava transgredindo a lei que deveria valer para Israel. E os demônios dizem: não nos tire daqui para não estarmos mais nesta província. Nos permita ir para os porcos, que eram considerados animais impuros pela lei mosaica. E Jesus permite que aqueles demônios saiam dos porcos, mas para que ninguém pensasse que no final Jesus permitiu que eles ficassem naquelas províncias, os porcos descem um despenhadeiro e todos se afogam, e com eles aqueles demônios se vão. E o que vem em seguida, irmãos, é curioso. Diz aqui a Bíblia Sagrada, versículo de número 14, de Marcos 5: e os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião. Agora, assentado, quer dizer, calmo, não mais intranquilo por aí gritando, vestido, agora com decência e em perfeito juízo. Glória a Deus. E temeram. Quer dizer, que milagre foi esse? O que é que aconteceu com este homem? E o homem ali do lado de Jesus. O homem queria Jesus agora. Ele não ficou bem e largou Jesus, ele estava lá com Jesus. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. As duas coisas. Os porcos se perderam, o homem ficou livre. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Meus irmãos, o povo daquela cidade preferia os porcos do que o ser humano. Veja só,
Eles viram em Jesus uma ameaça para a economia local. Se este homem ficar aqui, ou vem outro endemoniado, sair de novo o demônio para dentro dos corpos, nós vamos perder o nosso patrimônio. Então eles pediam a Jesus: sai daqui, vai embora. Mas ninguém estava levando em conta um homem que estava vivendo, irmãos, como uma fera, que estava vivendo de maneira assustadora e agora fora transformado pelo poder de Deus. A Bíblia Sagrada diz que este homem, inclusive, quis seguir Jesus, versículo 18, e entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. O homem não queria largar Jesus. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Jesus disse: tu não vais me acompanhar, tu vais ser o meu mensageiro. Tu vais ser agora um pregador enviado por mim. Vai e anuncia aos teus familiares que nunca quiseram saber de ti. Anuncia a eles o que o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. E no verso 20 diz: e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Mas note, Jonas não quis a conversão de Nínive, porque eles tinham feito tanta impiedade, que ele queria que eles fossem punidos, e sabia que se eles se arrependessem, Deus iria perdoá-los. Veja como Jesus tocou no leproso, Jesus curou a mulher com fluxo de sangue e os desprezados. E veja como os homens, irmãos, é que não valorizam a pessoa humana. Queriam saber dos seus prejuízos econômicos, mas não queriam saber do estado desse homem. Onde quer que a igreja do Senhor Jesus chegar, se ela chegar com a mensagem certa, aqueles que têm vantagem econômica se incomodarão. Porque nós vivemos num mundo organizado sob Mamon, o Deus das riquezas. E o Evangelho pode trazer transformação de vidas, que faça pessoas que lucravam com o pecado perderem os seus espaços. Charles Finney, com suas pregações durante o avivamento, fez com que em certos lugares não houvesse mais bar e nem prostíbulo. John Wesley pregou no lugar onde muito tempo depois foram lá e não havia nenhuma venda de bebida, porque todos haviam sido transformados por sua passagem naquele lugar, por um avivamento. Mas o dono de bar não vai ficar achando bom, ele vai relutar. Os elementos econômicos vão turbilhar, porque a mensagem do Evangelho, irmãos, impacta toda uma cultura, inclusive os aspectos econômicos. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos Paulo em Éfeso. Paulo chega lá e encontra alguns crentes, pergunta se eles haviam recebido o Espírito Santo. Eles disseram que não sabiam disso. Paulo, então, ora por eles, eles são cheios do Espírito Santo. Naquela região havia gente querendo expulsar demônio sem se converter, e veja aí o resultado, Atos 19, a partir do 14. E os que faziam isto, que tentavam expulsar demônio, aí eu vou começar aqui a partir do 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Eles nem conheciam Jesus, tinham que falar na terceira mão: nós expulsamos vocês em nome do Jesus, aquele que Paulo prega. Eram pessoas que queriam se meter ao ofício de exorcista sem conversão. E diz aí, os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno e assenhoreando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido.
Os demônios disseram: sabemos quem é Jesus e Paulo, não conhecemos vocês. O nome de Jesus foi engrandecido porque eles estavam usando como um talismã. E não obtiveram êxito, mas os demônios reconheceram o poder do nome de Jesus. E diz o verso 18: e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Os feiticeiros trazendo seus livros para queimar, mas aí vem um grande tumulto. Veja aí no versículo de número 24 de Atos 19: porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia da prata nichos de Diana, a deusa dos Efésios, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Quer dizer, de fazer imagens da deusa Diana. Era uma das 7 maravilhas do mundo, o templo da deusa Diana. O culto era fomentado, era o coração de Éfeso. E diz aí, versículo 26, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruído a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Veja, irmãos, estes homens disseram: se esse Paulo continuar pregando aqui, vai acabar com o culto à deusa Diana, vai acabar com o comércio local, que é todo em função disso. E depois de eles verem os seus prejuízos, começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios. A religião, na verdade, deles era apenas um instrumento para eles lucrarem. A multidão da cidade se ajuntou, quase o apóstolo Paulo é linchado. Os irmãos seguraram Paulo para ele não falar, e Deus usou o escrivão da cidade para dispersar aquela multidão, dizendo que se eles fizessem confusão ali, o Império Romano poderia entender aquilo como uma sedição. Mas veja como essas pessoas não queriam saber da verdade, mas da manutenção de suas estruturas econômicas. Veja o que a Bíblia Sagrada diz lá em Atos dos Apóstolos. Agora no capítulo de número 16, a partir do verso 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu, e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Essa mulher com espírito de adivinhação dava lucro para estes homens. Interessante que quando Paulo passava, ela falava bem: esses aí são servos do Deus Altíssimo. Era o demônio tentando incitar em Paulo o orgulho e a vaidade, mas Paulo foi se perturbar e ordenou que o demônio saísse. Aquela mulher foi liberta do demônio, mas o povo não queria saber disso. O povo queria saber do que lucrava com ela. Levaram Paulo e Silas aos magistrados. Eles foram açoitados por um carcereiro, jogados dentro de uma prisão, amarrados no tronco.
mas lá dentro do cárcere eles cantavam e louvavam, e os presos ouviam. A glória de Deus desceu, os alicerces do presídio se movimentaram. O carcereiro, temeroso de que fosse torturado e depois morto pelos romanos por ter deixado os presos fugirem, quis se matar. Era o que tinha açoitado Paulo e Silas, mas eles disseram: não faças isso, estão todos aqui. Porque na verdade os presos estavam presos pelos cânticos e pela oração do apóstolo Paulo e de Silas. Ficaram imóveis, tendo as celas abertas, permaneceram. E aquele carcereiro, homem duro, seco, insensível pela sua própria função, caiu trêmulo diante de Paulo e Silas e disse: que farei para ser salvo? Paulo e Silas disseram: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. O homem creu, levou aqueles pregadores para sua casa, todos se converteram e ele foi lavar as feridas que ele mesmo tinha causado. Na verdade, meus irmãos, depois da libertação desta mulher, no meio daquele presídio, pelo que nós estamos vendo, não foram os presos, pelo menos é o que sabemos, que foram salvos. Foi o carcereiro, exatamente o que tinha ferido Paulo e Silas, porque Deus ama cada um de nós. Às vezes nós nos atritamos com a cultura. Por exemplo, os judeus, eles tinham um rigor para que no sábado não houvesse nenhum trabalho. Mas Jesus mostrou que era lícito fazer o bem nos sábados. Os mandamentos morais estão acima dos cerimoniais. Se eu souber que na ceia do Senhor que eu vou servir tem veneno no vinho, eu desmarco. Porque o mandamento moral de amar o próximo está acima do mandamento cerimonial. E Jesus não deixava de fazer o bem a um ser humano, porque aquele dia era dia de sábado. E nós temos, irmãos, uma passagem em que Jesus cura um homem de mão mirrada no dia de sábado, e ele sabe o que os fariseus, saduceus estão confabulando em seus corações. Veja o que ele diz em Marcos, capítulo de número 3, a partir do verso 3. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes aos que estavam lá: é lícito no sábado fazer bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele estendeu a mão e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. É interessante como Mateus fala sobre essa mesma passagem. Mateus acrescenta algumas coisas que Jesus disse. Mateus capítulo de número 12, veja o que Jesus disse mais para eles, a partir do verso 11. E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Por consequência, é lícito fazer o bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou como a outra. Jesus, irmãos, envergonhava os homens. Ele dizia: vocês, se perderem uma ovelha, se ela cair num poço, vocês vão atrás dela, se é um dia de sábado não, vocês estão atrás da propriedade, e vocês não vão querer que este homem seja liberto. Houve uma mulher que era encurvada e que Jesus curou-a no dia de sábado. Veja o que Jesus disse em Lucas 13, antes de curá-la. Lucas 13, 15, 16. Aliás, quando curou-a, veja só, respondeu-lhe Jesus. Respondeu-lhe, porém, o Senhor. Lucas 13, 15. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? O verso 17 diz: e dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele.
Jesus nos conhece um a um, irmãos. Jesus vai à procura de cada um, como um pastor à procura das ovelhas. Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus. E Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, já sabia o nome, nunca tinham sido apresentados. Importa que eu vá para a tua casa hoje. O povo do lado de fora, no caso os líderes, os fariseus, dizendo: este homem come, bebe com pecadores. Jesus não queria saber de nada disso, queria saber de alcançar a vida de Zaqueu, que teve uma transformação. E Jesus disse: hoje chegou salvação nesta casa. Ali no caminho de Damasco, Saulo caiu por terra, e Jesus, que sabia quem ele era, disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro te é recalcitrar contra os aguilhões. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece cada um de nós. Ele sabia o que os inimigos falavam nos seus corações. Ele sabia quem era o necessitado. Ele sabia quem era o que tinha fé. Ele olha para cada um de nós. Nossa salvação virá quando nós entendermos isso. Eu não vou crer num Salvador de uma multidão, eu vou crer no meu Salvador. Ele tem me olhado, Ele conhece as minhas angústias, Ele conhece os meus pecados, Ele conhece as minhas transgressões, Ele sabe de que eu preciso ser liberto, e Ele virá ao meu encontro. O apóstolo Paulo diz na carta a Timóteo: Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, porque eu persegui a igreja. E Paulo diz: ele me salvou para dar um exemplo a todos de que ele pode salvar qualquer um. Porque se eu que perseguia fui detido por ele e alcançado, então ele pode salvar qualquer pessoa. Até aqueles irmãos que rejeitaram Cristo, Jesus não lhes deixou de oferecer seu amor. Nós vemos o jovem rico, chegou para Jesus e disse: que bem farei para herdar a vida eterna. Jesus disse: obedece os mandamentos, e citou todos, menos o primeiro, que é não ter outro Deus ao lado do Senhor. Não matarás, não furtarás. O homem disse: cumpro tudo isso. Aí Jesus disse: falta de uma coisa, vamos ver se ele cumpre o primeiro. Vai e vende tudo que tu tens, dá aos pobres, depois me segue. A Bíblia diz que quando Jesus falou isso, o evangelista narrador diz assim: e Jesus, fitando os olhos nele, o amou! E disse: falta-te uma coisa, como quem diz: eu não vou deixar de dizer a este homem o que é necessário para a salvação dele. Ele disse isso em amor. Mas o jovem rico, apegado às suas riquezas, saiu triste, mas não seguiu Jesus, mas Jesus o amou. Quando Judas Iscariotes veio para beijar Jesus, para identificar Jesus para os soldados, veio em traição, Jesus olha para Judas e diz: o que vieste fazer, meu amigo? Como quem diz: se você quiser voltar-se, ainda amo você. Obviamente Deus onisciente já sabia que Judas não iria fazer isso, mas Jesus não deixou de oferecer a Judas o seu amor. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20: eu já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou. Note, ele fala pessoalmente: me amou, a mim, e a si mesmo se entregou por mim. Ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. É preciso você ter esta fé pessoal. Foi por você, foi no seu lugar. Receba-o como Salvador para a sua vida pessoal. Tomé disse: meu Senhor, meu Deus. Ele quer ser o seu Deus, o seu Senhor, o seu Salvador. Ele veio morrer na cruz por você. Receba o amor de Deus manifestado em Cristo para a tua salvação. De outra forma, só restará a justiça de Deus, que já tem a sentença pronta para todos os que pecaram e nunca se refugiaram na graça do Evangelho. Vamos ficar de pé.